Nos últimos dias tem passado por noites intermináveis onde as lágrimas estão sendo constantes, você tem olhado ao redor e visto apenas cenários de dor e tristeza, e parece que cada dia as coisas só pioram. Então eu quero deixar aqui um versículo para sua vida e falar um pouquinho com você sobre aquilo que Deus me passou, certo? Lá em Salmos 23:4 diz assim: ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E lá em Isaías 41, versículo 10 e também o versículo 13, eu vou ler esses dois, diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Pois, agora eu tô no 3, tá? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura você com a mão direita. E lhe digo, não temas, pois eu sou o seu ajudador. As noites mais longas e densas são convites que Deus nos chama para estar mais em secreto com Ele. E são as noites que mais Ele nos proporciona experiências com Ele. A presença do Senhor, irmão, ela continua sendo o seu principal alicerce para vencer esses períodos de dificuldade. O amor dele não falha. E por muitas das vezes nós oramos e acabamos apenas pedindo respostas rápidas para Deus sobre algumas situações, sendo que o que Deus quer é fazer com que haja providência e mudança naquele processo. Então tenha sabedoria a orar. Eu quero que você pegue, escreva num papel uma carta para Deus e coloque nela de forma detalhada tudo o que é difícil para você. Tudo o que você precisa de mudança para esse mês. E também eu quero que você coloque tudo aquilo que você tem para agradecer a Deus. Detalhado. Então não é, Senhor, eu quero que você entre na minha família. Senhor, eu quero que você entre no meu lar. Toque no meu esposo, traga transformação, renovação, que ele me ame como Cristo amou a igreja, que o meu lar seja um lar funcional. Então eu quero que você detalhe o que você precisa. É uma restauração de casamento? É uma restauração de vidas? É uma restauração de um projeto? Eu quero que você detalhe o que você precisa este mês. Amém? Porque mesmo quando o relógio parece estar parado, irmãos, e a nossa alma fica inquieta, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, a gente quer tudo pra ontem, só que Deus nos prepara para coisas grandes. Esse tempo é o tempo de gerar experiência com Ele e de ter mais posicionamento na fé. Então, talvez o que você esteja passando são crises muito intensas. O inimigo ele vai tocar onde ele sabe que vai te desestabilizar, principalmente na mente, que é da onde vem a ansiedade, a depressão, crises de pânico, desesperança, as mágoas, e tudo isso vai gerando muito mal pro nosso corpo, causando aí imunidade fraca e também doenças emocionais, tá? Então, é tempo de olharmos para os céus e entender que Cristo caminha conosco. E todas as vezes que a situação mais apertar, ore. Todas as vezes que você não tiver insônia, ore. Você vai começar a usar as armas que o inimigo usa para te destruir como armas que te usam para ter mais posicionamento na sua fé. Então, Juliana, eu não consigo parar de chorar. Ora. Pega a Bíblia, Salmo 91, Salmos 23, Salmo 60, Salmo 121 e começa a glorificar o nome de Deus. Tá doendo, mas adore no meio da dor. Porque esse posicionamento é o que muda a tua vida. É o que tem poder para mudar a tua história. O inimigo te acorda de madrugada, você não consegue ter noites abençoadas de sono. Toda vez que ele te acordar, você agradeça. Obrigado, inimigo, por me dar insônia. Sabe por quê? Porque agora eu vou orar. E ora. E começa a orar. Eu comecei a fazer isso, irmãos. E sabe de uma coisa? Eu comecei a ter noites tão gostosas de sono, porque ele parou de me incomodar de noite, porque ele não quer que eu ore de madrugada. Porque aonde ele colocava como um ponto pra me desestabilizar, porque eu não estaria descansada, foi o tempo que eu mais levantei pra orar e glorificar o nome do Senhor. E foi o tempo que minha vida mais fluiu na presença do Senhor. Então, comece a usar as armas do inimigo contra ele mesmo. Ele tá te perturbando, te fazendo chorar. É no meio da dor em que eu me ajoelho e faço como Davi, que no meio do luto se posicionou em oração e em fé. Porque é nesses momentos de angústias que Deus quer falar conosco, que nós precisamos ter mais ali posicionamento. No meio da dor, quem somos nós? O que questiona ou o que adora, né? Então é tempo de abrirmos o nosso coração, reconhecer a presença de Deus sobre nós e depositar a nossa confiança e aquele pinguinho de fé que ainda resta em nós na presença dele. Porque é o tempo de mostrarmos para a treva a luz que ilumina a nossa vida e o dono da nossa vida. Não é tempo de pegarmos o problema e ficarmos focados nele, mas é tempo de apresentar ao nosso problema ao Deus que nós servimos e mostrar para ele que há solução sim, porque aquele que nos chamou, ele continua sendo fiel para fazer tudo e todas as coisas, e até o impossível ele torna possível. E no meio desse cenário você vai começar a ver Deus agir. Faça isso durante todo esse mês e no final do mês a gente conversa.